Fala, gente boa, paz, shalom para todo mundo. Você acabou de chegar agora no Reino Podcast. Então vou pedir a você que se inscreva no canal, comente, curte, espalhe para todo mundo, porque com certeza Deus quer abençoar alguém através desse vídeo, não é isso, Israel? É isso aí, galera. Para você que não conhece, como ele falou, isso aqui é o canal Reino Podcast. Meu nome é Israel, estou aqui com o César, nosso convidado aqui. Para mim já é uma grande honra ter você aqui com a gente. Já deixa aquele like para ajudar a gente. Se puder também comentar, pô, eu gostei dessa parte, gostei daquilo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve também nas nossas redes sociais, que vai estar aí na descrição do vídeo. Lá no Instagram. Queria agradecer também aqui o escritório Grix Administrativo por ter nos cedido aqui esse espaço. Obrigadão mesmo. E vamos lá. Vamos lá. Gente, não esqueça, chega a gente lá no Instagram, Reino Podcast. Isso. E o nosso convidado, vocês já estão vendo, aqui não tem surpresa, não é direto, a câmera é aberta. É um cara que eu sou fã, eu admiro, respeito. Para mim é um grande pensador, que é o mestre André Luiz, que está aqui. Muito obrigado, meu mestre, por estar aqui. Muito obrigado, meu professor, por estar aqui. Obrigado mesmo, tá? Por nos ceder um pouco na agenda do senhor. Sei que é corrido, final de semana, família, mas o senhor está aqui para bater um papo com a gente. Fala aí, pessoal. Irmão César, Deus abençoe, obrigado pelo convite, né? Seu Marcelo, Jael, Deus abençoe, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Reino Podcast, para a gente poder estar conversando, batendo papo, falando de teologia, falando do reino, falando das coisas de Deus. Sim. E eu agradeço aí as suas palavras, que você é um amigo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. O senhor é pastor mesmo? Pastor de igreja? Não. Eu sou evangelista se você pegar minha carteirinha convencional, é evangelista. Mas hoje o meu ministério está mais focado no ensino. Prego, né? Sou um pregador ainda, comecei mais pregando. Mas hoje as pessoas me conhecem como mestre por causa do meu trabalho de professor, né? Porque assim, eu tenho um cuidado de dizer que não sou pastor, porque como eu não auxilio o meu pastor no pastorado, entendi, e também não pastorei uma igreja, né? E como hoje eu também não estou muito pregando, então eu me vejo mais como um professor do que realmente como um evangelista, né? Mas oficialmente ali evangelista. Você estuda, dá aula pelas igrejas ou universidades, como é que é? Eu dou aula em seminários online, em igrejas. Eu tenho meu próprio seminário, que é a Escola Teologia Paideia, onde a gente faz curso de pregação, para obreiros, de ética. Como se portar e tal, assim? Sim, básico de teologia. Não dou aula em universidade porque você precisa ter um mestrado acadêmico. Eu estou terminando o meu bacharelado acadêmico. Ah, é? Pô, legal. Aí depois preciso fazer mais 2 anos de um mestrado acadêmico para você poder lecionar em faculdade. Antes da gente estar propriamente em teologia, para a galera também conhecer um pouco o senhor, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu comércio, né? Como é que o senhor nasceu no lar evangélico, como é que foi a infância do senhor? Eu sei que o senhor é da Baixada, terra dos vasos, terra da Mídia Lima, terra boa, terra de vários pregadores, né? A Baixada é um celeiro de vários pregadores, pentecostais. Mas aí, como é que foi o começo do senhor, sua jornada em Cristo? Eu sou neto de um pastor, mas não fui criado na igreja. Meus pais se desviaram, eu tinha 1 ano de idade. Então eu fui criado com aquele formato de evangélico, no sentido de que... A nova geração de evangelhos não praticantes. Sim, no sentido que assim, meus pais não bebiam, eles se afastaram da igreja, mas se mantiveram dentro de uma conduta. Sempre teve os princípios. Isso, então fui ensinado a fugir de vício, a estudar, a trabalhar. Tinha contato com o evangelho quando ia na casa do meu avô, nos cultos, mas não fui criado na igreja. Fui me converter. Mas conhecia Jesus já, tá? Conhecia, mas assim, Bíblia mesmo, muito pouco. Sim, porque meus pais se afastaram e eles quase não iam na igreja mesmo. Eles iam na igreja quando eu ia visitar meu avô, aproveitava para ficar na igreja. Entendi. Quando eu tinha 19 anos, eu morava ali na época em Jardim América, né? Não morava ainda na Baixada, tinha me mudado. Depois voltei para São João e passei em frente a uma igreja, Assembleia do Relógio ali. É uma igreja muito conhecida naquela região de Jardim América. E eu inexplicavelmente senti muita vontade de entrar na igreja. Na época eu não tinha contato com o evangelho porque meu pai tinha morrido, meu pai morreu, eu tinha 14 anos.
E eu gostava muito de catecismo, não de frequentar, mas eu lia os livros espíritas de Kardec. Então eu acreditava em reencarnação, acreditava em karma, sempre gostei de ler, sempre tive essa coisa. Então eu, apesar de não ser um praticante, intelectualmente, praticamente eu já era um kardecista, né? Conhecia bastante Conhecia. dos costumes, pá. Conhecia só de leitura mesmo, De mas leitura. conhecia. Nunca chegou a ir, não sei se... Não, que nunca fala. fui na mesa branca. Allan Kardec. O espiritismo kardecismo é o de mesa branca. Mas eu queria explicações. Por que as pessoas sofrem? Por que tem gente que nasce doente? Por que e o kardecismo, ali eu encontrei algumas explicações, achei que era lógico na época, depois que conheci o evangelho vi que não era. E senti uma vontade incontrolável de entrar, entrei, quis aceitar Jesus no dia, mas fiquei com aquela vergonha de ir à frente. Fui a segunda, fui a terceira vez e aceitei Jesus e... Ninguém te convidou, você? Não, para ir na igreja não. Eu passei e é uma coisa inexplicável, né? Senti aquela vontade de entrar, foi a primeira vez. E era uma igreja grande, então eu entrei e saí sem que ninguém... Uma igreja para 1000 pessoas, então... com galeria, não é igual por exemplo pequena que a pessoa te cerca, vem aqui amanhã, tal. Já tive o irmão ali, é visitante, falta E aí voltei a terceira vez, criei, dia 2 de janeiro de 96, e pela graça de Deus estou desde aquela época, já há 25 anos já praticamente. E quando que o senhor, daí, né, o senhor se converteu, e como foi seu interesse em estudar teologia? Como é que foi despertar disso? Demorou, eu fiquei 4 anos nessa igreja sem atuar no ministério, mas foi uma parte importante, porque eu era uma igreja que tinha seminário, uma igreja que tinha uma escola bíblica muito forte, estruturada assim, né? Que tinha um seminário, que tinha um culto de doutrina muito forte. Por exemplo, uma coisa que é incomum na Assembleia de Deus, assim, no culto de doutrina lá, 80% da igreja estava presente, não tinha muita diferença do culto de domingo. E eu fiquei 4 anos aprendendo bastante. Tanto é que quando eu fui fazer o básico de teologia, praticamente eu nem li as apostilas, assim, porque a escola bíblica era muito forte. Legal. Só que eu fiquei lá esse tempo todo, a igreja grande, eu cheguei a ensaiar no coral, mas não era bom cantor, né? Enganava e tal. Só indo da harpa, a gente vai levando, mas... Então no começo é assim, né? Tem que fazer parte do... Fui evangelizar na rua, evangelizei, participei da equipe de evangelismo. Mas peguei no microfone uma vez dentro da igreja. Mas sempre gostou de estar ali envolvido? Sempre gostei, mas nunca, assim, nesse período eu não cheguei a me envolver com força, né? Eu trabalhava assim esporadicamente. Quando eu saí, me mudei, né? Saí do aluguel, fui para casa própria, fui para São João de Meriti. Aí fui para uma igreja pequena. Aí naquele momento, já era 2001, que realmente começou a questão do ministério. Que aí a igreja tem necessidade, aí eu fui para a portaria. Isso é pequena tem isso, né? Dá uma palavra. Aí eu dei uma palavra, aí assim, eu senti que, falei assim, que eu tinha jeito para fazer aquilo. E aí dali... Antes de você ir para essa pequena, tu ficou 4 anos, não foi? 4 anos, 96 e 2001. Então ali tu já criou aquela estrutura, aquela maturidade. Já conhecia bem a Bíblia, já tinha sido batizado desde 97, já tinha uma caminhada. Mas assim, ministerialmente eu não tinha ministério. Eu era alguém que ajudava numa igreja enorme. Eu era muito tímido. Isso aí eu fui perdendo com o ministério, mas... Então, eu cheguei nessa situação lá e aí fui recebendo a oportunidade e fui galgando ali dentro, né? Trabalhei em várias coisas dentro da igreja, eu fui tesoureiro. Eu acho legal essa história porque eu vejo que ali... tem gente que entra na igreja agora, já quer fazer tudo, já tal. Eu acho legal essa história assim, que você teve um tempo de fincar a raiz, né, digamos assim, para poder começar. Não que é o que você queria, mas as coisas aconteceram naturalmente. As coisas aconteceram dessa forma. Quando eu saí da Igreja de América, eu nem pensava em ter um ministério, na verdade. Assim, não que Deus já não tinha falado, mas para mim estava tão longe, eu era tão tímido, que eu via aquilo tão distante. Não é que por exemplo, uma vez eu lembro que eu estava sentado na igreja, minha igreja era uma igreja muito palavra. Meu pastor era muito seguro, era um pentecostalismo bem... Tinha os cultos de quinta-feira, onde dava mais espaço, mas ele era bem seguro. Então, você não via muito assim, profecia, aquela coisa não. Mas um dia eu estava sentado, eu estava com a minha mãe na época, minha mãe estava desviada, eu estava tentando levar ela para a igreja, hoje ela está na igreja. E uma irmã virou para trás e falou assim, eu vejo você pregando em muitos lugares, você vai ser um pregador, você vai viajar, você vai... Eu falei, amém.
Mas assim, naquele momento aquilo não queimou no meu coração, só guardei, mas também não duvidei. Sim. Aí depois, mais à frente, quando começou a acontecer, eu vai te lembrando, né? Aí você começa a lembrar e você percebe que realmente... Então dali o senhor, depois desse tempo, o senhor vai para o seminário, né? 4 anos. Sim, aí eu peguei por minha conta, sem meu pastor me indicar ou me Tu aconselhar. já tinha um cargo nessa época? Eu era... Na igreja que eu digo. Aí depois de porteiro, eu rapidamente fui para auxiliar de trabalho e rapidamente fui para presbítero. Aí foi bem rápido. Em um ano eu já tinha saído de auxiliar de trabalho para ir para presbítero. E resolvi por conta própria entrar no seminário à distância. Na época eu trabalhava muito, não tinha tempo. Fiz o seminário básico e fui avançando, fui pregando. E mais um tempo eu fiz o médio, também livre. Aí comecei a dar aula na EBD. Ou seja, eu fui encontrando o ministério no caminho. Fui fazendo e fui encontrando. Então, eu me via mais como um pregador. Aí depois comecei a dar aula, comecei a ser superintendente de EBD. Aí meu pastor me pediu uma vez para mim poder fazer o material, porque ele não queria usar o material, eu queria fazer o material próprio. Aí dali eu comecei a me ver como professor, como escritor, porque eu comecei a fazer o material, uma coisa bem simples, mas dali foi o pontapé hoje. E você sentiu o gostinho, né, de como era ali criar a parada, né? Sim, hoje praticamente 40% do que eu faço é na área da literatura. Caramba, legal. Porque hoje, além de escrever os meus livros, eu faço revisão teológica de livro de pregador, revisão ortográfica. Tá fazendo o meu, então. Amém, tá combinado. Adequação de linguagem, né? Às vezes não está incorreto, mas o texto está truncado, está esquisito. Então a gente mexe ali, aumenta livro. Às vezes a pessoa tem uma ideia, mas está com um livro muito pequeno. Aí você vai, ou então você faz uma consultoria. Então, eu acho que o importante do ministério é assim, você entender a tua chamada e ao mesmo tempo entender os desdobramentos que vai tendo ao redor do tempo. Você não ficar preso num momento da sua história. E às vezes Deus quer que você faça outras coisas. Quando eu comecei a escrever, por exemplo, eu comecei a escrever muito em rede social, hoje eu não escrevo tanto em rede social. E o pessoal, na época eu era visto mais como pregador, né? E as pessoas se preocupam muito com essa coisa de resultado imediato. Isso. Então eles diziam assim, você está perdendo tempo porque escrever no Facebook não dá agenda. Porque pregador gira com agenda, né? Não dá agenda. Só que eu sentia um impulso de Deus para escrever. E também a rede social... Foi assim que eu conheci o senhor. Foi mesmo? Foi pelo Instagram, um texto que o senhor fez sobre racismo e a posição da igreja. Sim, acho que foi o texto do George Floyd. Isso, foi esse. Pois é, então dá resultado, tá, gente? Escrever aqui dá resultado. E hoje, ao contrário do que falaram pro senhor. Hoje meu ministério é praticamente 50% nessa área. Ou seja, se eu não tiver agenda, por exemplo, se eu não tiver convite nenhum mês todo, eu estou trabalhando por reino o mês todo. Eu estou com o livro de alguém, agora eu estou com um projeto de uma Bíblia, de um pastor de São Paulo, pastor Nerildo, Cioli. Conheço ele. Estou trabalhando com ele, no ano que vem acredito que vai sair uma Bíblia de perguntas e respostas. O senhor falou da rede social. Bíblia de perguntas e respostas. Fala a tua rede social para o pessoal seguir o senhor. O senhor falou da rede social. Instagram, Mestre André Luiz, André Luiz Mestre. Sim. E no Facebook também, André Luiz, entre parênteses, Mestre. Que eu coloquei justamente para as pessoas começarem a me enxergar mais, porque assim, apesar de você pode ter vários ministérios, mas sempre tem uma coisa que tem mais ênfase que a outra. Então chegou um momento em que eu acreditei em que havia mais uma necessidade de professores do que de pregadores. Então eu mudei as minhas redes sociais justamente para que as pessoas me enxergassem mais como aquilo que eu acho que posso contribuir mais. Mas aí o senhor qual a diferença, já que o senhor falou disso, para a galera também pegar aí esse fio, né? Às vezes a rapaziada tá tentando se encontrar, porque quando é novo, muitas coisas ficam confusas na tua cabeça, você quer entrar no padrão, mas Deus te guia, você sente o teu coração em uma outra direção. Seria bom também para o senhor esclarecer essa situação, qual a diferença entre um pregador e um mestre. E foi interessante dentro dessa pergunta, você falou que você viu assim, que era necessário você explicar, você mostrar que você era mestre. Enfatizar. Como é que isso chegou até você? Poxa, eu vejo que precisa mais de professores, mestres do que pastores. Vamos lá, vamos ver a primeira diferença.
O pregador é aquele que vai verbalizar a palavra, né? Vai pregar a palavra. A pregação, ela precisa ter um mínimo de didática. Ou seja, apesar da dinâmica, da efusão, da emoção, toda pregação que seja boa, ela ensina alguma coisa. Sim. Não tem como sair disso. Verdade. Porém, o trabalho do professor é o trabalho mais intelectual. É um trabalho que você já não trabalha tanto a dinâmica, já não trabalha tanto as emoções, não é? Então, geralmente, você não vai ver numa palestra ninguém sendo batizado com o Espírito Santo, dando glória a Deus. Não que isso não possa acontecer, mas geralmente você trabalha mais o entendimento. O trabalho do professor é um trabalho de longo prazo, porque, por exemplo, eu vou me lembrar de professores que eu tive na minha escola, professores que eu tive no seminário. Então, o professor ele consegue fazer um trabalho que aquelas pessoas que passam por ele, aquilo vai gerando fruto, gerando... Então, as diferenças principais são essas, são ministérios diferentes. Então, por exemplo, tem gente que prega, mas não ensina. Não consegue ensinar. Tem gente que ensina, mas não consegue pregar. E tem as pessoas que vão conseguir pregar e vão conseguir ensinar. Vão conseguir fazer as duas coisas, porque tem os dois ministérios. Tanto da palavra pregada, quanto da palavra ensinada. Isso. Como eu disse, as pessoas me viam mais como um pregador. E aí eu fui estudando, comecei a dar aula em seminário. Quando eu comecei a dar aula em seminário, ou seja, você sai da EBD e começa a dar aula em outras igrejas, ali eu senti que o meu ministério como professor, ele estava já numa crescente mais do que eu estava imaginando. Na época foi surgindo assim, eu não planejei, assim, agora eu quero dar aula em seminário, agora eu quero fazer isso. Isso. Vai acontecendo, as pessoas lêem um texto, te convida, vê um vídeo, te convida. E chegou um determinado momento que o Espírito falou no meu coração, que te convidavam como seminário. Que era para que eu desse ênfase ao meu ministério de ensino. Sim. Que era aquilo que no pentecostalismo se tem mais necessidade. Por exemplo, se eu pedir para as pessoas falar assim, cite 5 pregadores pentecostais. A pessoa vai falar, fulano, Bertano. Eu digo assim, cite 5 mestres pentecostais. Entendi. As pessoas não sabem. Entendi. Então, assim, eu acredito que o pentecostalismo hoje, ele precisa de referências nessa área. Isso. Nessa área. Você pode fazer uma enquete, coloca lá, as pessoas vão ter dificuldade de citar 3 nomes de professores. É verdade, eu entendi agora. Então, por causa disso, eu me virei para essa área, né? Mas continuo amando pregar. É engraçado que às vezes, um exemplo, eu tenho uma igreja, quero fazer um seminário. Eu vou chamar um pastor, um pregador, não é errado. Mas justamente porque não tem tantas referências de pessoas... Não, eu sou mestre, eu dou seminário, não tem tantas pessoas. Mas também o senhor não acha que isso, eu acho que isso também tem muito a ver com a gente não tem tanta referência, porque o nosso pentecostal a gente vive mais de experiência, né? O nosso negócio a gente quer arrepiar, a gente quer rodar, quer virar. Virar é ótimo. A gente quer virar, a gente não tem muito essa coisa de sentar. Sim. De sentar para aprender, né? Para o pentecostal é chato, é sem Espírito Santo. Você acha também que é muito isso? Eu conheço bastante professor de teologia, né? Mas não tem tanta fama, não tem milhões de seguidores. Mas eu também não acho que é isso, ou é a própria didática? Não, é a tradição mesmo. A tradição pentecostal, o que acontece? Ela durante muitos anos ela foi tomada por um anti-intelectualismo. Você tinha uma ideia de que a intelectualidade era contrária à espiritualidade. Yes. Sim. Então, por exemplo, você tinha aquele famoso adágio sem sentido nenhum, que é a letra mata. Esse é ótimo. Esse argumento é maravilhoso. É verdade. É só você ver quem escreveu aquilo. Quem escreve aquilo é o apóstolo Paulo, que é o doutor do gentio. Que é chamado em Atos 13 na lista dos profetas e mestres. Era um homem poliglota, citou filosofia, citou poesia. Então, era impossível Paulo estar falando que não era para estudar. Até porque quando ele escreve uma carta, ele está ensinando, ele não está pregando. Então, a mesma coisa de eu escrever um artigo ensinando e dizer que o ensino é ruim. Mas por que aconteceu isso? Quando o pentecostalismo surgiu, ele surge num contexto de pobreza, nos Estados Unidos, né? Existe um movimento, não surge do nada, mas vamos pegar dali da explosão.
Então é um movimento de pobre, de gueto, de negros, de mestiços, de latinos. E ele sofre muita oposição, justamente de uma galera mais intelectual, mais classe média e tal. Isso somado à explosão, ou seja, cresce muito rápido. Então, imagine uma igreja que em um ano abra 100 igrejas, 200 igrejas, e sem uma coordenação central, uma explosão. Isso facilita o quê? Que você tem um movimento com muita gente salva, convertida, mas que não dê tempo nem de preparar os obreiros direito. Então você tem um crescimento tão rápido que você tem já uma dificuldade teológica. Junta isso o anti-intelectual, ou seja, conforme o pentecostalismo apanhou muito nesse sentido, eles criaram uma aversão, no sentido de que não, estudar é ruim, tira a espiritualidade. Por causa disso, durante muito tempo, por exemplo, há anos atrás, se você fosse fazer um seminário, você tinha que fazer escondido do seu pastor. Se o seu pastor soubesse que você está fazendo um seminário, você é disciplinado. É mesmo? É, você era disciplinado. Você tinha que ter uma autorização, lá, 1970 até 1980 e pouco. Até beirando ali 90. Você tinha que ter uma autorização para fazer um seminário. Na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Se você fosse obreiro... Que isso? Em alguns lugares eles não te davam. Tem gente que fazia seminário escondido. Então, o que acontece? Mas não era reconhecido também, né? Era... Não, Era a igreja como se... A igreja não gostava que... Nem trazia seminário para dentro da igreja e não gostava que fazia fora. Não gostava que fazia fora. Eu tô sabendo. Você era visto... Até o estudo secular era visto... O pentecostal viu o estudo secular como uma coisa negativa. Por exemplo, você está muito preocupado com as coisas da terra. Então, essa visão meio ignorante, aonde você fazia uma divisão entre o que é espiritual e o que não é espiritual, gerou isso dentro do pentecostalismo. Só que o mundo muda. Claro. O mundo mudou. E a igreja pentecostal percebeu que se ela continuasse nessa situação, ela ia perder muito. Né? Aí hoje você tem informação, a gente pega a internet, você abre lá, muitos pentecostais começaram a consumir teologia reformada, pregação expositiva, comprar... Vamos chegar lá. Até porque os líderes, trazendo para hoje, os líderes, eles são cobrados, por mais que eles não gostem de estudar, alguns, né? Por mais que eles não gostem dessa área de seminário, mas no momento que ele é um líder, ele é cobrado. Porque hoje em dia é muito mais... Existe, mas tem igrejas que você... Não é qualquer coisa que a igreja vai engolir. Sim. Você é pregador. Tu prega. Você sabe que tem igreja que se você falar uma frase, língua estranha, a roda. Agora a outra, tu tem que trazer uma frase, um contexto, para aí a igreja começar... Ou seja, hoje eu acho que realmente... Não é necessário. E antigamente houve você essa questionamento. Por exemplo, exato. Você dizia uma coisa, por que isso? Ninguém perguntava por quê. Se perguntasse, o pastor dizia assim, porque eu sou pastor, estou dizendo. Hoje não funciona assim. Não funciona. Então, você tem que ter uma resposta. Olha, a minha questão na adolescência sempre foi essa. Sempre foi essa questão de você não... De falar para você, não pode, mas por quê? E não tinha um porquê. Não tinha um porquê. Só que hoje, se não tiver um porquê, o jovem vai lá para a internet e vai encontrar vários textos de várias outras pessoas dizendo muitas coisas. E vai eu fui pastoreado por um pastor que ele dava EBD. Tinha um irmão que realmente ele perguntava muito. Só que eu até gostava das perguntas, só que o pastor via que não gostava de quando perguntava. Era tipo assim, é isso e não, mas tem... Respeito, mas... Tem uns camaradas que perguntam que você tipo assim, perguntam, ele não sabe, realmente ele não sabe. Mas tem um que é um tentador. Ele te pergunta, ele sabe, você sabe disso, né? Ele quer te pegar no contrapé. E tem uns também que querem, sei lá, ter uma liderança na turma e ficam perguntando muito. Sobre isso aí. A gente vê vários tipos de perguntadores. Mas o senhor está falando sobre essa questão, e eu concordo muito com o senhor, que as redes sociais que eu falo, por exemplo, o YouTube, e até o Google, se você der um Google aí, a maior parte do conteúdo que tem lá hoje, teológico, é reformado. Tanto é que isso na busca de buscar por seus próprios meios, muitos jovens acabaram de ter contato com a teologia reformada. Sim. Eu não sei quem disse, eu acho que foi até Augusto Nicodemos, foi indagado sobre isso, né? Sobre essa geração, vamos dizer, pentecostal,
que hoje talvez sejam pessoas ainda, talvez não sejam nem obreiros, não façam nem parte do ministério. Mas está vindo uma geração ali para frente, daqui, vamos ver 5, 10 anos mais para frente, que vai ser uma geração de uma formação teológica reformada, mas que cresceu e viveu todo mundo numa igreja pentecostal. Qual a observação que o senhor faz isso hoje no nosso meio? Né? A pergunta é essa. No nosso meio tem pregadores, pastores pentecostais, né? Pastores pentecostais, mas pentecostais que são teólogos reformados. Não sei se essa pergunta é correta, mas é... Sim, entendi. Dá para entender. Eu nem sei o que é teólogo reformado. Ele vai explicar, então. Tem um livro do Walter McAllister, que é o bispo da Nova Vida, né? Onde ele vai escrever sobre o pentecostal reformado. Ele vai advogar que você pode ser pentecostal, pode ser reformado. O que a gente chama de reformado, na verdade? Né? São aquelas igrejas que estão ligadas a uma tradição histórica desde a Reforma e que não são pentecostais. Então, por exemplo, é o presbiteriano, é o batista, tá? Só que assim, o nome mais abrangente seria igrejas históricas. Porque, por exemplo, o luterano, ele não é exatamente um reformado. Porque o conceito reformado é mais ligado ao pessoal do calvinismo. Entende? Assim, se você for usar a palavra no sentido correto, igrejas da reforma, até os pentecostais são reformados, a gente vem de lá. Mas realmente se usa restringindo ao pessoal que é mais ligado ao calvinismo, ao trabalho de João Calvino. Entendi. Mas vamos usar a palavra reformado, o histórico tanto faz. O pentecostalismo, ele a teologia pentecostal não casa com a teologia histórica por causa do cessacionismo. O que a teologia histórica da igreja histórica ensina? Que não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existe profecia, não existe visão, não existe revelação, não existe dom de cura. Deus pode curar mediante uma oração, mas não, eles negam estes dons, tá? E eles são muito racionais. Já o pentecostalismo trabalha mais ao lado emotivo. Então, o culto pentecostal tem uma liturgia mais emotiva, mais dinâmica, e a questão dos dons do Espírito Santo. Isso. De maneira que eu entendo, como, por exemplo, teólogo, eu preciso conhecer outras tradições além da minha tradição. Então eu preciso ler teologia católica, eu preciso ler teologia reformada. Claro. Mas eu tenho uma condição de me blindar, de ter um filtro, de saber o que é um bom argumento, o que é um mau argumento. Mas o que acontecia? O pessoal encantado com a teologia reformada, muita gente, ele não sabe o que é ser pentecostal direito. Ele não conhece a teologia pentecostal. Aí ele tem contato com a teologia reformada. Aí ele lê o livro, o cara diz, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E acaba que ele ou abandona o pentecostalismo ou se torna um pentecostal calvinista. De nome, porque na verdade o pentecostalismo dele já morreu. Porque ele vai ter contato, por exemplo, se tem um novo convertido, você não vai dizer assim, você não vai dar um livro católico para ele. Ele tem que aprender primeiro as doutrinas básicas da igreja. Se lá na frente ele for um professor, aí ele pode ler o livro do Papa, ler qualquer livro. Entendi. Agora, essas pessoas tiveram contato com uma teologia que eles não estavam prontos para ter contato. E aí eles começam a dizer, está tudo errado, isso aqui não é certo, isso aqui não é correto. Então eu acho que a teologia reformada, ela pode ajudar, ela tem coisas boas, mas você tem que saber, você tem que ter filtro. Saber o que é bom e o que é ruim, senão você... Então, nessa treta toda... Então, Calma, deixa eu pegar meu corte aqui. Dessa treta toda, que treta aqui. Teologia pentecostal e teologia reformada. Aí na opinião do senhor. As diferenças? As diferenças, isso. Tá, vamos lá. O pentecostalismo trabalha os mesmos pontos da teologia reformada lá quando teve a separação da igreja católica e protestante. Yes. Sola Escritura, ou seja, só a Escritura é a única regra de fé e prática. Só a graça salva, sola gratia. Sola fide, sola fé. Somente Cristo, sola Christus e só a Deus glória. A gente trabalha as mesmas 5 ideias. Qual é a diferença principal? Existem também diferenças na questão da salvação, tal. Que eu acho uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem essa diferença. Mas qual é a diferença principal? A diferença principal é que a teologia histórica, ela compreende que os dons e os milagres ficaram restritos ao tempo apostólico.
Acabou. E a teologia pentecostal acredita que os dons e milagres acontecem hoje. Então, essa é a principal diferença. E é uma diferença crucial para como você enxerga a fé e enxerga a realidade. Crucial. Existem pequenas diferenças também. Tem alguns reformados que vão batizar criança, por exemplo. Fazem pé do batismo. Eita. Fazem. Os presbiterianos fazem pé do batismo. Os anglicanos fazem pé do batismo. E os pentecostais só fazem credo batismo. Só batizam adultos. Isso. Mas a diferença principal é essa. Eu já vi gente que era pentecostal abandonar o pentecostalismo e virar reformado. E aí ele vai negar tudo que ele fez. Vai dizer que a língua estranha é emoção, que aquilo não é... Então, Mas até que é basicamente, diabo, hoje a gente vê assim, eu sou pentecostal. Sim. A gente acha que, eu sou pentecostal, então é só... Ih, o rapaz é do fogo. Não necessariamente, né? Olhando nessa... Se a gente fosse estudar a palavra pentecostal, então é aquele que acredita ainda em milagres. Correto? Sim. Ou O seja, pentecostalismo, ele é um movimento abrangente. Então, dentro do pentecostalismo, você tem N pentecostalismo. Você tem, por exemplo, uma igreja pentecostal igual a minha, que é menos efusiva. Que foi a que eu me converti, né? Você tem uma mais efusiva, que é onde eu congrego agora. Você tem ultra pentecostais, que é um pessoal que já vai mais da loucura mesmo. Eu não estou nem falando de manifestações espirituais, porque eu não sou contrário a isso. Não tenho nada o que está rodando, está pulando. Sim. Mas eu digo assim, o camarada está rodando com a criança no colo, ele está rodando e tem gente aparando ele. Ele cai em cima da bateria, cai em cima da porta. Ou seja, coisa que não tem como você defender aquilo. Entendi. É pentecostalismo? Mas não é o que a gente chama de pentecostalismo clássico. Que é esse pentecostalismo onde você tem uma espiritualidade, mas você o espírito do profeta sujeito ao profeta. Não é uma loucura, uma alucinação, é isso. Eu assim, sou está naquele ponto que eu debato muito o calvinista, né? Você tem isso aqui. Mas o senhor falou que, na tua visão, o maior perigo assim, doutrinário, ou que você vê que não encaixa, é a questão do sensacionalismo deles, né? Que eles não, que são os dons. Eles não acreditam na continuidade dos dons aos passos. Eu já não. Eu acho que para mim o maior perigo deles é a soteriologia, é a salvação. Porque tipo assim, eles defendem que a salvação não se perde. Sim. A maior parte deles e tal. Não se perde a salvação e tudo mais. E então, no ponto que você faz, você vai ser salvo. Mas eles pregam isso dessa forma? Com certeza. Ao ponto, e aí para mim está o maior perigo que eu falo, para mim é a pior doutrina do mundo, a pior heresia do mundo. Que eles chegam a afirmar categoricamente que quem se suicida não necessariamente vai para o inferno. O cara tirou a própria si. Se a salvação não se perde, mesmo que o cara se matar, mestre, essa pessoa teria a salvação. O senhor concorda com isso, meu mestre? Olha, vamos lá. Soteriologia. Nós somos arminianos. O que significa isso? O nosso sistema, ele vem de um camarada chamado Jacob Arminius, que era um holandês. Ok? Não é que a doutrina começa agora, é que vem alguém, pega tudo que foi escrito no passado e faz uma sistemática. Igual a gente vai comprar a sistemática. Sim. Então o cara cria uma sistemática que se torna tão forte que leva o nome dele. As doutrinas levam o nome das pessoas e as heresias também levam o nome das pessoas. Entendi. Então você tinha o calvinismo, que foi a obra que João Calvino fez, e aí vem Armínio e diz, olha, eu discordo de Calvino, eu acho que não funciona bem assim. Isso bem antes do pentecostalismo. E aí Armínio vai propor. Então quais são as diferenças? O calvinismo ensina o que se chama de depravação total. Ok. O arminiano também ensina a depravação total. O homem é completamente caído, pecador. Nisso está ok, se acerta. Só que o calvinismo ensina a expiação limitada. O que é isso? Para o calvinista, Jesus não morreu por todos. Ele morreu apenas pelos eleitos. Isso eu já ouvi falar assim. Isso. O que acontece? Doutrina é igual um castelo de carta ou um castelo de dominó. Se você bota uma base, você vai ter que seguir o edifício todo ali. Então, para mim, o principal erro da doutrina calvinista é esse primeiro erro, de que Jesus morreu
só pelos eleitos. E isso é uma coisa Porque que eu é esse erro que vai construir os outros erros. Entendi. E isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Porque para mim eu acho que o maior egoísmo do cristão é achar que Jesus é só para ele, que Deus só olha ele, que eu acho que E quando você vai olhar as defesas, é onde tem mais brecha, é a expiação limitada. Porque você tem vários textos aonde dá a ideia de que Jesus morreu pela humanidade. Claro. Nós ensinamos que a expiação é ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos, serão salvos os que creem, mas Jesus morreu por todos. Para eles mesmo morreu só pelos eleitos. Se Jesus morreu só pelos eleitos, qual é o segundo ponto que eles vão colocar? Que a graça é então irresistível. Ou seja, se Jesus morre só pelos eleitos, aquele que é eleito, eles acreditam que a eleição é um decreto, Deus decreta a tua eleição, ele te alcança com uma graça irresistível, ou seja, você não consegue deixar de crer. O Espírito Santo te alcança de maneira irresistível. Já nós ensinamos que a graça é irresistível, ou seja, o homem pode resistir à graça. Eles vão ensinar que a perseverança dos santos, que é o que ele falou, que você, Deus decretou que você é eleito, já que ele te salvou com uma graça irresistível, então não tem sentido você se perder. Entende? O negócio é o primeiro ponto. Porque é uma sequência lógica. Desencadeia os outros. Se Jesus morreu só pelos eleitos, então se ele morreu só por um grupo, não tem sentido, esse grupo não tem ninguém, tem gente que não é salva. Daí, se todo mundo se esse pessoal é salvo, Deus tem que atrair eles de uma maneira que eles não possam resistir. E se eles são salvos, eles não podem se perder. E quando eles falam isso, eles têm assim o grupo em mente, tipo assim. Não, eles querem dizer que assim, assim eu sou esse cara que eu não, eles sabem, sei lá, quem o camarada se considera eleito. Assim, como a gente se considera salvo, é mais ou menos a mesma ideia. Jesus te salva, você tem uma convicção de salvação, é a mesma ideia. Só que assim, qual é a diferença? É que é importante acentuar, porque às vezes as pessoas elas não conhecem bem a sua doutrina, o próprio pentecostal. É verdade. O pentecostal, às vezes, ele cai numa falha, que teologicamente a gente chama de semi-pelagianismo, que tem a ver com um camarada chamado Pelágio, lá de trás. Que é o quê? Nós não ensinamos que a salvação, a gente não ensina que a salvação não se perde, a gente ensina que a salvação pode se perder, mas a gente não ensina que a salvação é uma coisinha frágil igual essa caneca. Porque tem crente pentecostal que ele toma café de manhã, ele está salvo, ele almoça, ele está perdido, ele toma café da tarde, ele está salvo, ele vai jantar, ele está perdido. É verdade. Na segunda ele está... Ou seja, também não é assim. Também não é por merecimento, por mérito. Tipo assim, meu Deus, veio um mau pensamento, se Jesus voltar, eu estou no inferno. Dormir sem orar. Isso. Sair de casa. Meu avô, ele tomava banho, ele não tomava banho nu. Ele tinha medo de Jesus voltar e ele ia pro inferno. Isso? Se você pegar pessoas que tem hoje 60, 70 anos, você vai ver isso. Você estudar a história. Não orava sem blusa, essas coisas. Exatamente, dormia de meia. Porque o camarada tinha medo de qualquer momento, sabe? Então assim... Em contrapartida também, tem gente que já perdeu total limite. A salvação pode ser perdida, mas também não é essa coisa de que a salvação parece que é uma beira do abismo que Deus está doido para te empurrar. Cuidado aí, vou te jogar para baixo. Não, também não é assim. A gente ensina o quê? Que a salvação se perde no meio da apostasia. Então, a única forma de perder a salvação é pela apostasia. Essa apostasia pode ser moral ou pode ser intelectual. Ou seja, gente que sai da igreja e diz, eu não creio mais. Vai ser ateu. Se vocês pesquisarem, você vai achar gente que era crente e virou muçulmano. Virou budista. O cara negou completamente. Aí entra Hebreus. Pisou o sangue do Filho de Deus e profanou. É impossível ser renovado por arrependimento. Então, essas pessoas que conhecem a palavra e rejeitam a palavra conscientemente, entram na apostasia. Ou apostasia moral, que é o quê? O camarada ele é enredado pelo pecado, a sua consciência se cauteriza e ele nega o evangelho através do seu comportamento. Ou seja, ele já está 10, 15 anos vivendo no pecado interruptamente. Apostasia moral. Então ele entrou também numa apostasia. Então, agora,
Que eu acho que essa que é uma das causas que, se eu pudesse julgar, né? É o mais seria- fácil de acontecer. É, que mais... Então, assim, a salvação se perde, mas também não é igual, por exemplo, eu sou muito esquecido com objeto. Então não é igual Isso. eu colocar minha carteira aqui, meu Deus, cadê? Onde é que eu coloquei? Perdi. Sabe? Não é um negócio que Deus fica tirando de você Top. e fica te ameaçando, eu vou tirar a tua salvação. Então, porque tem crente que fica numa paranoia, tem gente que vive numa paranoia. É. A salvação é uma partida tem certeza. gente também que já acha que Tá salvo e ponto. é, Não, é esse o pensamento. perde um pouquinho do feeling, né? Esse é o pensamento. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver. Tem que haver um equilíbrio. Mas ainda nem sabe de falarmos de teologia, né? Agora temos a teologia nova, a teologia coaching. A teologia coaching, eu vou chegar lá. A teologia coaching, teologia coaching. Fala-se muito isso nas redes sociais aí. Do David Leonardo, Thiago Brunet. Essa coisa mais emocional, mais autoajuda, né? Mas isso é conhecido como teologia? A galera, pregação coach, teologia coach, mais ou menos a galera. A galera. O que acontece? Eu acho que isso é mais mensagem. Você chegar lá para mim pegar o meu corte. Segura o meu corte aí. Então, essa teologia coach. E eu queria ter usado muito. Eu acho que as principais figuras que entram muito nesse. Ou o senhor vai ter que falar também, e observar como o senhor quiser. Surge muito o David Leonardo e o Thiago Brunet como os maiores expoentes dessa coisa mais emotiva, desse evangelho meio autoajuda, né? Eu também gostaria também que o senhor falasse, não sei se o senhor acompanha o trabalho do Iago Martins, que ele também é um teólogo, tem um canal muito grande. Dois Dedos de Teologia. E Dois Dedos de Teologia. Aí ele teve uma treta com o David Leonardo, porque o David falou sobre o homem ser o ponto fraco de Deus, né? Isso deu um maior reboliço. Foi, acho que um pouco dali que a galera começou a usar muito essa expressão pregação coach, teologia coach. Só que recentemente o David falou que ele não se arrepende disso, que falou e ponto. E como é que o senhor vê tudo isso num bolo doido aí, dá uma resumida aí dessa teologia coach? Vamos lá. Como é que ela é saudável, não é boa, não é bíblica, não é essa pregação mais autoajuda aí. E se o senhor também puder falar sobre esse exemplo aí do David, eu acho que o senhor da área deve ter conhecimento, fica à vontade. Sim. Professor. Então, você pode usar a palavra teologia de duas formas. Numa forma mais ampla. Sim, bastante. Nessa forma mais ampla, você pode falar que o coaching é uma teologia. Por quê? Teo é Deus, logia estudo. Então, toda fala ou discurso sobre Deus é uma teologia. Tá? Por exemplo, a pessoa pensa assim, a teologia é uma coisa só para o teólogo, para o cara que estuda muito. Não, aquela igreja que fala que... Vou dar um exemplo aqui, a CCB, que é uma seita, né? Não, a letra mata, continua falando. Aquilo é uma teologia. Entendi. Aquilo é uma teologia. Qualquer fala sobre a teologia ou é boa ou é ruim. Ninguém foge de ter uma teologia. No sentido restrito, como eles não formularam um sistema teológico, não é uma teologia. Então, só para pontuar isso. O que é o coaching? A igreja, ela está inserida na cultura, ela bebe da cultura, ela bebe do tempo que ela vive, e ela influencia e é influenciada. Então, eu disse a vocês que a igreja, ela, até uma determinada época, ela era contra a educação. Né? Só que o país foi se escolarizando e a igreja foi mudando a sua posição. Antigamente, a igreja fazia uma pregação muito voltada para o céu, pouco voltada para a terra. Arrependimento, salvação, céu. Só pegar o hino da harpa que vocês vão ver lá. De uma forma, às vezes, até excessiva. Não precisa estudar, não precisa se preocupar. Você está querendo... Não, se preocupa com casa aqui, você vai ter uma casa no céu. O que acontece? Quando chega dos anos 80 para cá, isso muda. Surgem as igrejas neopentecostais, a IUD, a Graça, que vão pregar mais essa coisa do aqui e agora. Para o teu Isaac. Isso, essa coisa do aqui e agora. Então, havia uma falha no pentecostalismo, porque assim, a ênfase do evangelho é ir para o céu, mas eu não estou no céu ainda, então eu tenho que pensar no céu e também nas coisas da terra.
A Bíblia fala de dinheiro, fala de trabalho, fala de tudo isso aqui. Sim. Então, a questão é o equilíbrio. A partir daí se começou esse discurso, que ele falou aí, que é um discurso vencedor. Pare de sofrer, seja milionário, esse tipo de coisa, né? Esses banners de campanha onde tem uma lancha, tem uma casa na praia, tem Começaram a vender uma imagem de um evangelho que te traz status social. Isso. Que te traz status social. Não que Deus não possa conceder isso, mas essa não é a proposta do evangelho. O evangelho não é para isso. Pois bem, nos últimos tempos, essa coisa do coaching, que é uma coisa empresarial, e que no contexto empresarial ela é até boa, que é você ter uma empresa, você chama alguém para treinar seus funcionários, para eles venderem mais, produzirem mais. Então, assim, o problema não é o coaching. O problema é que o coaching não é uma ferramenta para a igreja. Ou seja, a igreja é um lugar para se pregar a palavra de Deus. O que se fez então? Alguns pastores pegaram essas ferramentas do coaching, deram uma roupagem bíblica e trouxeram para dentro da igreja. Então qual é o problema? Que eu pego um texto e eu, ao invés de pregar o texto, eu deturpo o texto e vou enviesar o texto para uma ideia que eu quero. Vou dar um exemplo, Jó. Aí está escrito lá em Jó sobre os provocadores de Deus. Lá no texto de Jó, os provocadores é no sentido negativo. É aquele que provoca negativamente. Né? E que vai receber um juízo. Aí o cara pega aquele texto e fala assim, a campanha dos provocadores. Aí vem o coaching e trabalha aquela ideia de provocar para receber. Do Isaac, vou provocar Deus para me receber. Provoca o teu milagre. Exatamente. Então, qual é o problema do coaching? O problema do coaching é que se você monta uma igreja fundada nisso, você não tem gente preparada para os problemas da vida. Porque o cara acha que viver o evangelho é a empresa dele que arrebentar, ele está num bom emprego, ele tem um carro, ele tem uma casa, e a vida na realidade não é essa. Pode acontecer, como não pode acontecer. Então, o coaching, ele não está fundamentado. Por exemplo, você imagina que Jesus ia chamar um coaching para poder falar com os discípulos, que Paulo ia chamar um coaching para poder falar? Entendi. Olha a mensagem de Jesus, olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu. Olha, olhai as aves do céu, Pai cuida delas. Buscar o reino de Deus, as coisas funcionam. Então, a ideia de Jesus é de sustento. A ideia da bênção é a ideia da bênção, uma ideia de sustento. Então, o coaching ele é um erro, ele é um problema. Mas todo modelo vai perdendo força. Hoje em dia você vê que cada vez mais vai perdendo força. E por que muitas igrejas investem? Porque a igreja não é um lugar para te treinar para você ser um vencedor. Esse que é o problema. Esse é o problema. A igreja não é um lugar para não é um lugar para te treinar para você ser um vencedor, para você ser um excelente profissional, para você ser um excelente empresário. É um lugar que eu tenho que discipular cristãos. Sim, mas se eu quero fazer um treinamento, por exemplo, eu posso chamar, vamos dizer que ele é coaching. Eu posso dizer, gente, olha só, a gente vai ter um trabalho aqui que não tem a ver com culto, num salão anexo da igreja, um coaching, que ele vai ensinar ferramentas para você trabalhar. Não tem a ver com culto. É igual eu chamar uma psicóloga para dar uma palestra sobre violência doméstica, para dar uma palestra sobre pais. Não tem a ver com culto. A igreja pode fazer vários trabalhos desses. Eu conheço igrejas que chamam professores para poder ajudar os jovens. Reforço de matemática. Mas você não é a favor do coach ser usado no culto. Em forma nenhuma, no lugar do pregador. No lugar do pregador. Porque não é pregação. Porque o que é pregação? É você pegar o texto. Não sei se eu respeito. Deixar o texto falar. Mas não sei se eu o texto não fala. Se você pegar uma mensagem, uma pregação no coaching, o texto não fala. É o modelo que vai falar. Eu pego um modelo, esse modelo de vitória, pego esse modelo e coloco dentro do texto. E aí eu faço o texto falar aquilo que eu quero falar. Mas você quer o quê? Você quer tirar um pregador e botar um coach para falar para a igreja? Não, estou falando isso. Então, falei. Eu perguntei. O pessoal pode entender isso aqui. Não. Eu perguntei o seguinte: você não é a favor do coach
No lugar do pregador, não. Teólogo, em hipótese alguma, um culto. No culto, não. Você não chamaria, então, uma pessoa específica que Pra pregar? Que prega Não. dessa forma na Não, o que ele falou, se for para fazer um trabalho De específico, coaching. Não, de Sem problema coaching, nenhum. sim, Assim, mas estou dizendo sim. para levar a palavra. Não, pregar não. lugar Porque- pregação, lugar do culto é para pregador. Sim, exatamente. Mas isso que os coaching usando a palavra não é uma pregação? Não. Não é uma pregação correta. Porque pregação, veja bem, o diabo prega. Sim. Mateus 4. Onde eu estou falando aqui como um leigo. Acredito que também Não, tem sim, pessoas sim. que nos Sim, que dá o teu ponto aí. estão nos Não, eu não vendo estou também dizendo que não é entendem. uma pregação. Sim, Estou dizendo que não é uma eu pregação boa e correta para a igreja. Eu quero entender aonde os coachings, como é que eu posso dizer? O erro, cara. Coaching, como é que eu posso falar? É coaching teórico? Pode falar para os pastores coaching, pregadores Pastores coaching. coaching. Onde é que esses pastores coaching, eles erram na pregação? Isso. Eles erram quando eles fazem uma pregação que é antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro da mensagem. Deus deixa de ser o centro. Por exemplo, quando ele disse assim, fala lá do David, que você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. Quem tem ponto fraco é a gente. Teve uma outra que ele disse, agora eu esqueci. Então, o que o coaching faz? Ele faz o culto girar todo para o homem. Você vai receber, você vai ganhar, Deus vai te dar, etc, etc, etc. O propósito do culto é o que é? Não é Do culto da receber. própria pregação não é esse. Não, o propósito do culto não é receber. O propósito do culto é dar. Culto é uma coisa que eu faço. O que é culto? Eu vou cultuar. Não estou nem falando de culto cristão. O cara pode cultuar. Agora estou falando no sentido geral. Sim. Quando eu vou cultuar, qual é a ideia? Eu vou lá para dar o louvor, para dar a adoração, ou seja, eu vou dar e aí recebo pela graça de Deus. Claro. Mas é dar. A proposta do coaching é fazer de Deus um garçom ou um treinador. É a ideia de que Deus está disposto a te treinar. Se você pegar um coaching, pega todas as mensagens do Thiago Brunet. Procure uma mensagem que ele vai falar da cruz. Procure uma mensagem que ele vai falar do sangue de Jesus. Procure uma mensagem que ele vai falar de Não tem. O que eu estou querendo dizer? Ele não é mais um pastor. Ele é um coaching, usando o púlpito. Porque se você... Tudo bem, uma mensagem ou tudo bem. Agora, tira um dia, ouça 10 mensagens dele e anote quantas vezes ele vai falar alguma coisa que não seja relacionada à vitória. Então, você tem uma pessoa com o nome de pastor que não pastoreia, que não prega mensagens pastorais, que não é um pastor. Que é um treinador de uma vida vitoriosa, de uma vida de sucesso. Só que, eu entendo. Por que tem esse espaço? Porque as pessoas, elas muitas vezes vão para a igreja porque elas querem isso. Então é mercado. Ou se você abrir qualquer tipo de igreja, enche. Porque sempre tem alguém que está disposto àquilo lá. O que eu proponho? Que tem que haver um equilíbrio. Você tem que falar de dinheiro, Deus prospera, Deus dá. Não tem problema nenhum falar isso. Agora, você trazer alguém que o ministério dele é só isso, é só centrado nisso, eu não acredito que Deus chamou alguém para fazer isso. Não, eu entendi o senhor. Entende? Mas, assim, eu acho que eu só não concordo, eu concordo com você nesse aspecto. Eu só acho, sei lá, muito forte dizer que, sei lá... Mas é uma pregação. Isso errado, Vamos voltar tipo pro ponto da pregação. Eu acho errado, sim, você usar essa forma para você pregar todos os dias, sempre. Realmente, pô, você vai estar vendendo um Deus que não é Deus, é um servo. Mas os pregadores coaching fazem o quê? Mas... Pregam isso, pode pegar todos. Pode pegar todos. Principalmente o Brunet, não digo nem o David. Principalmente o Brunet, ele vai pegar. Você não vai pegar o tempo acredita todo. em termos de salvação, almas. Você não acredita, claro, eu não estou dizendo assim. Não, aquelas pessoas que Que estão essa ouvindo ali, forma que ele faz, sei lá, também não concordo Não. quando ele usa isso. eu não estou assim, dizendo que sempre. elas não vão aprender nada, nem que alguma coisa não vai servir para elas. O que eu Não, estou vão- dizendo não vão é ser salvos, que não é aquilo isso. não é pregação. Quando eu falar pregação, não tem esse propósito. Por exemplo, a pregação ela pode ser boa ou ruim. Aham. Vamos voltar lá para Mateus 4. Aham. O diabo vai pregar. Sim. Come aqui o pão. Não vou comer Mas não, o mas está diabo escrito. Não vai agregar nada ali a essa pessoa. Aí está pregando. Ele está citando a escritura. É se ele fica O que eu salvo. estou querendo dizer é o seguinte, que eu estar com a Bíblia aberta não significa que eu estou pregando de verdade. Aham. É isso. Não significa que eu estou pregando de verdade. O que vai caracterizar se eu estou pregando de verdade é o que eu estou falando por cima daquele texto ali. Está escrito, Jesus. Aos teus anjos dará ordem para que não tropeça teu pé em pedra. Então,
ele vai citar o Salmo, porque Jesus cita, ele manda Jesus transformar a pedra em pães, Jesus diz, olha, está escrito isso. Aí ele pega, então o jogo é esse de Bíblia, então vou citar a Bíblia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que hoje você tem gente com a Bíblia aberta pregando a Bíblia, e você tem gente com a Bíblia aberta pregando que não é Bíblia. Que não é Bíblia. Entendi. Você tem várias... Eu sou um pregador, assim, você vai andando um tempo, né, aquilo vai te dando experiência, você vai vendo as coisas. As pessoas podem abrir a Bíblia e não falam nada da Bíblia. Eu já cansei de ver gente abrir a Bíblia que mais acontece? e ele não fala nada do texto. Sai nada aí. Não fala nada, ele fala. E você fica, assim, quando a pessoa tem uma consciência crítica, você fala, não tem Bíblia aí. Não tem Bíblia aí. Entendi. Aí daqui a pouco ele revela um CPF. E a Igreja da Glória. Ele revela não sei o que lá. E ele revela não sei o que, faz a campanha disso, a campanha daquilo. E não tem Bíblia. Né? Agora, volto a dizer, não significa que a pessoa não vai aprender nada. Ela vai aprender a questão de relacionamento, vai aprender a questão financeira. O coaching vai Mas ensinar não vai coisa ter aquela boa. raiz de Mas um não é cristão. pregação. O cara tá usando o texto para dar suporte a outra coisa. É igual, por exemplo, eu sou um psicólogo e fazer a psicologia e pegar o texto bíblico e usar para falar de Freud, apontar ali alguma coisinha que eu acho que é mais ou menos isso. Concordo, gosto do senhor, plenamente. Fala um pouco, os vídeos do senhor muito bom, o senhor falando sobre a pregação pentecostal. Diferença das outras pregações com a pregação pentecostal. Então, a pregação pentecostal, em primeiro lugar, ela é uma pregação efusiva. E ela tem que se manter assim. A gente é contra, logicamente, caricaturas, gente que quer fazer teatro, né? Sim. Ou seja, aqueles excessos que você percebe que é feito porque o pregador quer aparecer e tal. Mas a pregação pentecostal ela não pode ser igual a pregação da igreja histórica. Todo mundo, pregador paradinho, com o microfone assim, todo mundo sentado, olhando. Até porque o pentecostalismo, ele surge num contexto de gente que é corporal. O pentecostalismo, ele é corporal. Por isso tem gente que roda, que sapateia, que pula, que levanta, que bate palma, que dá glória. As outras religiões, os outros cristianismos, eles são cristianismos assim, mais estáticos. Você tem, então o católico fica lá paradinho, o histórico paradinho. A pregação pentecostal, ela tem que ter essa efusão. Ela tem que ter essa dinâmica. Ela tem que manter isso. E, ao mesmo tempo, ela tem que ter conteúdo. Ela não pode ser um bumba meu boi, sabe? Uma animação. Entendi. Igual, aí o camarada fica, levanta a mão esquerda, agora levanta a mão direita, joga no chão, pisa em cima, fala com o irmão da esquerda, fala com o irmão da direita. E ele fica o tempo todo fazendo aquilo e não tem mensagem. Então você tem que ter efusão do Espírito, emoção, você tem que ter poder de Deus. E você tem que ter uma pregação que seja conectada com a realidade. Por que a igreja pentecostal cresce? Por que a igreja histórica não cresceu? Por exemplo, você vai no morro, vai nas favelas... Não tem isso. Quase não tem uma igreja batista tradicional. No interior da África, onde eu cresci, nunca... Na África não tem. O que tem na África? Pentecostalismo. Pentecostal tem. Pentecostal. Por quê? Primeiro, porque o pentecostal é místico. Tem gente que... ele não entra no misticismo, mas ele é místico, no sentido de que ele acredita no sagrado, no mágico. Deixa eu fazer uma correção. Numa grande cidade da África, pode ter, tá? Mas no interior, eu nunca vi. Entendi. Isso é... Mas agora, por quê? eu vi no interior, isso que o senhor está falando é muito poderoso, e uma coisa que faz admirar o pentecostalismo, nos interiores mais remotos que eu já vi na minha vida, tinha um pastor, um pregador, evangelista pentecostal, missionário. Porque quando uma mulher entra na igreja pentecostal com o filho preso, ela não vai ouvir sobre a pericorese, sobre, sabe, aqui, questões teológicas assim. Ela não vai ouvir isso aí. Ela não vai ouvir isso. Ela vai ouvir o quê? Mas olha, Deus é o Deus do êxito, o libertador. Deus é o carcereiro que vai cuidar do teu filho. Deus é o médico. Deus é... Tu não tem pai? Deus é pai de órfãos. Entendi. Não é? Você é viúva? Deus é juiz de viúva. Ou seja, o pentecostalismo pega Deus e coloca Deus no cotidiano. E isso é o poderoso da pregação pentecostal. A igreja histórica não. A igreja histórica o que é? Mais doutrina. Justificação, regeneração,
propiciação. Eu não estou dizendo que isso não tem seu espaço. Isso tem que ter espaço no pentecostalismo também. Nos cultos de doutrina, de palavra, na EBD. No culto público, não é culto para mim estar fazendo isso. O culto público é um culto ou para uma mensagem pastoral direta. Então, o pentecostalismo, a pessoa entra e não tem que estar adivinhando o que o pregador está falando. Ela entende. Em outras igrejas, mas também tem gente no pentecostalismo enfeitando o pavão, né, pastor? Tem, porque a pessoa pensa que falar bem é falar difícil. Não tem nada a ver, na verdade. Se você fala e as pessoas não te entendem, a sua comunicação é ruim. O pregador ele tem que adequar a sua pregação ao público. Então, você está num lugar que as pessoas são eruditas, você tem condição de falar com erudição, você fala. Sim, claro. Você está numa situação onde as pessoas são analfabetas, você fala o mais claro possível. Uma forma mais direta. Então, a pregação pentecostal ela tem essa característica. Por isso que ela entra em qualquer lugar. Quem é que vai no presídio? Qual é a pregação que vai no presídio? É o pentecostal. O cara chega lá e fala assim, esse é demônio, você vai sair em nome de Jesus, ele é o Deus que liberta, ele que vai te proteger, não tem esse negócio de fechar corpo, é o anjo que entra e te guarda. Quem é que vai para a capelania para os dois países? É o pentecostal. O pentecostal. Então, essas são, para mim, as características principais da pregação pentecostal que não se pode perder. Nossa pregação não pode se tornar filosófica. A gente tem que crescer intelectualmente, mas não pode ser uma pregação rasa. É diferente. Por exemplo, eu sou um professor, mas quando eu vou pregar, eu não vou dar aula. Eu vou pregar. É outra coisa. Sim. A minha pregação vai ser carregada de uma certa didática, porque não tem como ser diferente. Agora, é para pregar. Não é para ensinar. Não é para ensinar. A pregação, ela tem uma dinâmica diferente. Papo que papo, gente. Papo cabeça aqui. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Não mudar porque o senhor aqui é uma enciclopédia. Aqui tem papo pra dia. Aqui tem papo aqui pra até amanhã, né? Teve um cara falando de muitos assuntos aqui, que a galera vai perceber isso. Teve um cara que... Quer beber alguma coisa diferente? Um café, chá, nada não? Quer mais água? Quer mais água. Vou pegar pro senhor. Aí teve um cara que ganhou um dicionário, né, pastor? Aí ele ganhou o dicionário, Israel. Aí ele Eu tenho uma pergunta para fazer também para você. Aí ele ganhou o dicionário. Aí depois do tempo que ele deu o dicionário, ele perguntou, pô, e aí, gostou do livro? Aí ele, pô, gostei, mas só que o livro muda muito de assunto. Mas o que um cara que... Hoje a gente fala muito de posicionamento, eu acompanho muito o senhor, e eu, como eu disse, eu sou muito fã do senhor. A gente fez uma live falando até sobre isso, sobre racismo, né? E puxando mais também para o nosso lado, sobre e se eu só puder dar uma colher de chá aqui. Sim. Eu sei que é um tempo, que é um assunto que a gente pode falar aqui durante também horas. Sobre também um pouco sobre a postura da igreja, né? Historicamente, sobre o racismo estrutural. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Que foi aplicado à igreja, racismo dentro da igreja. Isso. Não da igreja, mas como... Não, eu entendi. Como a igreja abordou isso. Vertente. E como é que a igreja aborda isso, né? O senhor tinha feito um texto que eu achei fenomenal. Eu procurei hoje pra gente ler aqui, porque eu achei muito bonito. É um dos textos mais bonitos que eu Então, vamos lá. Vou pegar água. Uma coisa é a palavra de Deus, e outra coisa é o discurso que se constrói em cima dela. Então, o que a gente faz, o que chama teologia, é o discurso que se faz sobre a palavra. A palavra é perfeita, a palavra é infalível, a palavra é inerrante, melhor dizendo, sem erro. Mas a interpretação dos homens não é. De maneira que, quando você olha na história, não é, a igreja comete erro. Se não cometesse erro, nós seríamos católicos, estaríamos até hoje lá com o Papa. Dividiu a igreja por quê? Não é verdade? Então, qual é o principal erro? É quando a igreja, ela em vez de olhar para a Bíblia, ela se condiciona pela cultura. É um erro que aconteceu, é um erro que acontece hoje, que sempre vai acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer? A igreja nasce num contexto que existe escravidão. Quando a Bíblia fala servo, as pessoas pensam que é empregado, é escravo. É escravo, não é gente que tem salário, 13º. Tem razão, porque na época que ela foi escrita, né? É escravo. Até no Novo Testamento, no Antigo muito mais. O que acontece?
Quando acontece a escravidão do negro, né? A escravidão acontece desde que o mundo é mundo. Uhum. Só que antigamente a escravidão acontecia por meio da guerra. Você vencia um país e você escravizava os sobreviventes. Isso dava por pobreza. Alguém era pobre, se vendia como escravo. Pagar dívida, né? Exatamente. Quando acontece a explosão marítima, as grandes navegações, tal, acontece um modelo de escravidão diferente. Agora não é mais porque houve uma guerra e vocês, ao invés de matar, está escravizando. Você está indo para locais para capturar ou comprar escravos. Então é uma escravidão completamente comercial. Comercial. Você não tem mais aquela coisa de foi uma guerra e venceu. Uhum. Ok. Se você tem uma escravidão, que é uma coisa errada, você precisa dar uma justificativa moral. O homem, ele não consegue, tirando o psicopata, que o psicopata não sente culpa, não sente nada. Mas o homem natural, ele não consegue fazer o mal dizendo que é mal. Então, se você falar, não, eu roubei mais isso. Ou seja, sempre tem Entendi. um motivo, uma justificativa. Justificativa. Você pega feminicídio, por exemplo. Uhum. O cara vai dizer, eu matei ela, mas também olha o que ela fez comigo. Então, eu matei ela porque eu sou um bandido, eu não presto. Raramente você vai ver alguém fazendo isso. Então, a igreja, ao invés de combater o racismo, o que ela fez? Ela criou um discurso para adequar o racismo dentro da fé cristã. Então, por exemplo, se você assistiu um filme chamado 12 anos de escravidão, tem uma cena onde o senhor que tá batendo no escravo, e o senhor é cristão, ele vai chicotear o escravo, ele cita aquele texto que Jesus disse, o servo que não serve bem vai ser açoitado na eternidade. Jesus está falando do castigo eterno. O cara traz aquilo para aquele momento para justificar o que ele está falando. Então, durante muito tempo, a igreja foi omissa em relação à escravidão. A igreja foi cúmplice da escravidão. Padres tinham escravos. Pastores tinham escravos. Jonathan Edwards, que é um pastor conhecido na história, tem livros aí dele, tinha escravos. Ele que fumava um charuto também? Não. Não, esse é o Spurgeon. Hoje eu gostava do charuto. Então, por que eu estou enfatizando isso? Que a gente precisa olhar e pensar assim, será que esse discurso é correto? Por que aqueles homens defendiam isso? Porque quando eles nasceram, aquilo era normal. Você nasce numa sociedade cultura, onde já tem escravo, aonde o discurso religioso é favorável ao escravo. O que você precisa? Você precisa fazer uma leitura que não esteja condicionada pelo que está ao seu redor e ter coragem. Porque, por exemplo, o Jonathan Edwards tinha escravo, mas o Wesley era contra. John Wesley. Na época de John Wesley, havia escravidão. John Wesley disse, olha, isso aí está errado. Porque isso não é bíblico. Isso que eu ia falar não é correto. Sim. Mas esses homens são a minoria. Sim. São aqueles... Porque você tem que ter muita coragem para você dizer que a igreja está errada. Porque a maioria da igreja está dizendo que aquilo é certo. Então o pessoal vai lá e você, não, o herege é você que está errado. É muito estranho poder ouvir isso, porque... Vou lhe dizer uma coisa para você. A maioria das pessoas que eram da Ku Klux Klan era crente. Era crente. Era crente. O camarada... Quando surge o pentecostalismo, por exemplo, é Seymour que é o principal líder, que é um negro. Seymour, ele ouve a mensagem pentecostal de um homem chamado Farran. Farran está com um grupo dando aula. Existe uma lei de segregação racial. Seymour não pode estar no ambiente que tem o branco. Já não tem mais a escravidão, mas tem segregação. Então brancos e negros não podem estar juntos. Isso aconteceu até pouco tempo na África do Sul. O apartheid que foi em 92, eu acho. Que foi acabar. Aí Farran, já numa atitude que naquela época seria considerada bondosa, e hoje seria considerada horrível, deixa Seymour ouvir num cantinho, assim, do lado de fora. Entende? Então, assim, Farran desobedeceu a lei, mas também não fez o que deveria fazer, que era colocar para dentro. Hoje seria absurdo dizer, não, eu proibi de entrar aqui, mas eu deixei ele assistindo lá do lado de fora. Para você entender qual é o contexto. Aí Seymour aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo, começa uma igreja com negros e brancos, misturado. Sabe o que acontece? Aquele movimento é sufocado. A igreja americana, sabe como é que a igreja americana ela cresce? Uma igreja de branco de um lado e a igreja de preto do outro lado. Meu Deus.
E para você fazer isso, você tem que entender que a Bíblia te dá respaldo para isso. Você não tem como fazer isso e dizer, não, é porque eu quero fazer. O que você faz então? Você pega textos e encaixa o texto no pensamento da cultura. Tá vendo? Para dizer que é a Bíblia que está dizendo. Aí como é que você faz isso? Você diz assim, a maldição... Não, eu digo assim, não, sabe o que é? A maldição de Caim foi a raça negra. Isso. Ou eu digo assim, Esmiuça isso aí, não, professor. a maldição de Cão foi a raça negra. Então, eu dizendo isso, eu já te coloco como maldito e já tenho um motivo para te segregar. Eu faço só para contextualizar Israel. Para te segregar. É que é o pensamento teológico, até credo por muita gente, eu acho que até o Marcos Feliciano chegou a compartilhar esse pensamento. Agora, 10 anos atrás, o Feliciano apanhou pra caramba no Twitter. O caso desse, ele concorda que o Noé tinha 3 filhos, né? Sim. Tinha 3 filhos. Um era Cã, que depois da descida da arca, ele se embriagou. Cã vê ele peladão, em vez de cobrir a nudez do pai, vai contar para todo mundo. Noé ao despertar, não tô com roupa que eu dormi, tem que ó. Aí falam que foi Cã, quem havia falado que ele estava pelado. E a maldição, ele deu origem aos povos negros. E aí esse cara, Cã, é amaldiçoado por Noé. E aí então uma crença que acredita que os africanos, por causa de um povo, um tal de povo Cush lá, que morou no norte da África lá, que é o Egito, esse cara foi amaldiçoado. Então o pensamento de que toda gente preta, todo africano é amaldiçoado. Exatamente. Agora veja como você pega a Bíblia e faz o mal com ela. Porque você tira um negro da criação, ou seja, o ser negro não está ligado à criação mais, não está em Adão, mas é algo que vem de amaldiçoado. E isso era ensinado em seminários até 25, 30 anos atrás. Mas isso é muito perigoso, cara. Mas a igreja fez isso o tempo todo. É por isso que, assim, o propósito da teologia, para quem faz teologia sério, e assim, as pessoas, ao mesmo tempo que tem gente que gosta de saber a verdade, tem gente que fica com raiva. Tem gente que quer que as pessoas fiquem num mundinho achando que a igreja é certa o tempo todo, que a igreja nunca errou, que a igreja sempre está certa. Mas a igreja é uma instituição humana, ela erra também. É isso que eu ia falar, porque isso dá contexto para quem é ateu continuar sendo ateu, porque eles olham isso e falam, pô, se a igreja errou antes, quem me garante que hoje ela está acertando? Só que o que acontece? Existe um texto. A questão é o que a ação que a igreja está fazendo. Ela está pautada no texto ou ela está pautada numa cultura e a igreja está se adaptando à cultura? Naquele caso, havia uma cultura escravagista, racista, e a igreja se adaptou à cultura. Então você ficou com uma igreja de branco e uma igreja de negro. Gente da Ku Klux Klan era da igreja. Para você ter uma ideia, quando Billy Graham, em 1950 e pouco, fazia culto com brancos e negros, ele era criticado. Porque se achava que não se podia misturar. Isso foi melhorar com Martin Luther King, em 1960 e pouco. Mas agora, é verdade que o Billy Graham chegou a abraçar o universalismo? Olha, não tenho certeza sobre isso, sinceramente. No final ele pegou essa. Eu não li, estudei o suficiente. Então, o que é importante? Então, hoje, o que é importante hoje? A igreja. Hoje, o que é importante? Fazer um discurso público. A igreja brasileira, graças a Deus, não teve essa separação de brancos e negros. Sim, isso aí. Não teve essa separação. Aqui aconteceu de uma maneira melhor. Todo mundo junto. Agora, a igreja brasileira, ela nunca se posicionou publicamente. E ela precisa se posicionar publicamente. Por quê? Porque se você não se posiciona publicamente, alguém vai se posicionar. Então, alguém vai ocupar o espaço. Hoje a igreja evangélica cristã, ela ainda é omissa em relação a... Ela é omissa porque ela tem medo de falar, porque as pessoas acham que você falar de racismo, você é marxista, é comunista, porque o discurso foi sequestrado. Ou seja, se você falar de certos temas, eles te ligam à esquerda, exatamente. Direita, hoje é assim. Quando, na verdade, a Bíblia, ela fala de tudo. A Bíblia não tem partido, o partido da Bíblia é Cristo. A Bíblia fala de todas as coisas, então eu não posso ficar... eu não vou falar disso aqui, porque senão vão achar isso. Eu não posso falar disso aqui. Aí se você não fala... por exemplo, aí alguém que gosta desse assunto, vamos dizer, o camarada vai para a faculdade, faz direito, quer trabalhar com direitos humanos. Aí ele chega na igreja, ele fica procurando referência. Quem fala sobre isso? Será que eu posso falar? Ele não acha. Quem é que ele vai ouvir? O camarada que, às vezes, é crente, mas já está enfiado numa ideologia... E o discurso dele já está contaminado pela ideologia. Ele já é mais ideólogo do que teólogo. Ele vai buscar o cara lá. Entendo. E o cara vai encher a cabeça dele de um montão de coisa que não...
estava falando isso com a amiga esses dias, porque o movimento negro, sobretudo, agora se fala muito lugar de Não adianta fingir que o assunto não existe. Sim, Existe. Sim, Infelizmente. o movimento negro, infelizmente, é liderado por muita gente ferida. Então tem muita gente ferida falando. Então é o que o pessoal está falando aqui. Tinha que ter gente sarada, gente de Deus, gente cheia de amor, podendo falar sobre esse assunto. Porque às vezes o camarada ele cria um pensamento de vingança. Uhum. Ou seja, eu fui oprimido, agora eu quero ser opressor. Mas a fé cristã não é isso. A fé cristã ela perdoa o oprimido e perdoa o opressor e promove reconciliação. Só que se a igreja não fala desse assunto, outra pessoa vai tomar o assunto. A gente não precisa nem ir muito longe. O machismo. A igreja foi extremamente machista, refletiu a cultura da época. Antigamente, se uma mulher chegasse em gabinete pastoral e falasse que o marido bateu nela, o pastor ia mandar ela orar. Pode perguntar ao pastor de vocês, perguntar a pastores velhos, jamais ele ia dizer para ela procurar a polícia. Não. Então você tinha uma ideia de que hoje, se um pastor fazer isso, ele vai ser massacrado. Então, assim, ele vai ser massacrado. Em todos os termos sociológicos, você acredita que a igreja tem um papel fundamental na sociedade de levantar todas as bandeiras pró. Principalmente uma igreja como a nossa, que já é uma igreja que está constituída, ou seja, não é um trabalho missionário, que é uma coisa que você, no começo não dava, né? A igreja chegou aqui, trabalho missionário, tem que ganhar almas, plantar a igreja. Mas depois que você tem um trabalho como o nosso, você tem que pegar o evangelho e tratar com as questões de sociedade, principalmente educadores. Exato. Porque tem muita gente que não conhece nem a história. Então, assim, como eu também não conhecia, né? Então você acha que todo discurso é correto, você acha que todo... Mas não. A igreja, muitas das vezes, ela pega a cultura, pega o discurso da Bíblia e coloca lá. Por exemplo, quando você se converteu aquilo lá. Eu ensino no evangelho. Aqui no Brasil, por exemplo, você não podia jogar bola, porque a bola era pecado. Lá pode. No Brasil? Aqui, sim. Não podia jogar bola. A bola era pecado. Você era excluído da igreja. E isso em que ano, mais ou menos? 1996, quando eu me converti, que ainda isso, cara? Você não era mais excluído, mas você já era olhado como quem dizer assim, esse camarada é carnudo. Recente assim, né? Tão distante, eu não Assembleia sabia disso. Assembleia de Deus. Todo movimento pentecostal. Pentecostal como um todo, né? Todo movimento pentecostal. Você não podia jogar bola. Caramba. Isso também eu vi isso. Se visse jogando bola, eles iam lá, denunciavam se você era excluído. E qual era o fundamento disso? Era do diabo. O fundamento era esse, era do diabo. Sabe qual é o fundamento? Jesus contou uma parábola. Você não podia ver televisão. Até 1980 e pouco, o crente não podia ver televisão. Televisão era a caixa do diabo. Nossa. Mas por quê? Por que o futebol era pecado? Porque quando o futebol surge, ele vem como um esporte de rico, isso não pra cá, certo? Sim. Só que, quando ele chega no meio dos pobres, o que a sociedade pensa? Isso aí é um esporte de burguês. Isso não serve pra gente. Então qual era a ideia? Se você tivesse um filho que fosse jogar bola, você ia falar pra ele assim, deixa de ser vagabundo, vai estudar. Uhum. Isso, futebol... Ou seja, futebol não era uma coisa levada a sério. Sim. Então a sociedade viu o jogador de futebol como aquele camarada que não gostava de trabalhar e estava inventando alguma coisa para poder viver a vida. Entendi. Somado a isso, você tinha, como não era muito profissional a coisa, muitos jogadores de futebol realmente tinham uma vida muito promíscua, como tem hoje também. Só que a diferença é que hoje existe um profissionalismo. São ricos, né? Então, como a sociedade via o futebol como uma coisa ruim, a igreja também passou a ver o futebol como uma coisa ruim. Só que ao invés de construir um discurso correto, tipo assim, olha só, isso aí culturalmente não é legal. Eu acho que a gente não deve fazer isso. Mas o que eles fizeram? Disseram que era do diabo. Pecado, acabou, é isso. Aí o tempo vai passando, aí aquilo vai mudando. Esse assunto me assusta porque a gente viu, como você falou, coisas na época que para a igreja era errado. Sim. E hoje não é mais. Exatamente. Mas o problema é que não era errado. A interpretação estava errada. Era pecado. E antes, até pouco tempo também, a questão do futebol. Sim. Quem nos garante que hoje a gente também não esteja vivendo isso com certeza qualquer outra coisa? Com certeza está acontecendo. Porque hoje a gente vê... Eu não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado, mas boné dentro da igreja, tatuagem dentro da igreja. Muitos dizem que é errado, muitos dizem que não é. O pastor falou, a gente pode estar vivendo mais uma nova era disso, de que a igreja está dizendo que é errado
É que E quando chegar lá na frente, não é mais errado. Você tem, o que acontece? Existe uma coisa chamada estatuto, onde você pode colocar ali que no seu grupo certas questões elas não são permitidas. Mas não porque aquilo é uma doutrina, aquilo é um regramento interno, entende? Então eu posso criar uma igreja e dizer, olha, aqui a gente não usa colorido assim porque a gente aqui acha que isso aí não é legal, isso aí é esquisito. sabe que tem, né? Aceita quem quer. Tem. Tem, lá no Éden tem. Que isso, cara? Tem. Não pode usar piso, não pode ter piso vermelho, não pode ter isso, Ué? não pode ter aquilo. Tem. 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 Ainda tem muita coisa aí ainda. Mas se eu digo isso assim, mas eu não disse que era do diabo, não disse que era pecado, eu disse que é uma regra do grupo. Beleza. Agora, quando se diz que é pecado, é complicado. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, deixar bem claro é o seguinte: a gente tem que olhar para o texto bíblico e tomar sempre cuidado. Será que esse discurso realmente é bíblico? Ou eu estou repetindo um discurso que agora é culturalmente aceito e daqui a alguns anos vão olhar para trás e vão dizer, pô, como é que o André falava isso, cara? Pastor, o tempo voa. Mas aqui, pastor, uma questão que eu quero levantar, o senhor se posiciona muito, eu gosto muito, fico vendo lá. E como é que o senhor está vendo sobretudo no governo do Bolsonaro, essa relação da igreja, né, e a política? Como é que o senhor está vendo isso? Eu sei que o senhor tem feito uns posicionamentos. Eu vejo de forma muito negativa. Eu critiquei muito o governo petista e ainda critico. Sim. Eu critiquei muito o que se chama de progressismo, que é uma ala da igreja que tem a teologia da libertação, a teologia da missão integral, que são cristãos que dão muita importância à justiça social. A questão da pobreza, a questão da fome. Então, os conservadores, que é o grupo que eu faço parte, entre aspas, porque eu não me preocupo muito de ficar me classificando dentro de categorias, porque quando você classifica, as pessoas querem te policiar e acham que você tem que agir sempre de uma forma. Mas vamos colocar dentro desse grupo. Nós criticamos muito os progressistas. Por quê? Em nome da justiça social, os progressistas fecharam os olhos para o aborto, ideologia de gênero. Então, o camarada às vezes nem era a favor, mas ele não criticava, fazia vista grossa, sabe assim? Não, porque então esse pessoal fez da justiça social o todo do evangelho. Então, por exemplo, na época que o Lula foi para ser preso, um dos pastores participou de um culto, o pastor Ariovaldo, subiu no altar. Eu fui um dos que criticou o Ariovaldo. Eu em Queimados, eu almocei com o Ariovaldo, fiz umas perguntas a ele. E hoje eu vejo os conservadores fazendo a mesma coisa. Ou seja, em nome de defender o país do comunismo, em nome da família, eles simplesmente ignoram certas coisas que estão claras. O que eu penso? Você pode ser progressista, pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser de esquerda. Você só não pode ser uma coisa. Pastor pode ser de esquerda? Pastor pode ser de esquerda? Pode ser de esquerda. Ou pode ser de direita? Ele não pode ser abortista, ele não pode ser favorável à ideologia de gênero. Por exemplo, você tem um camarada chamado Dom Robson Cavalcante, que era anglicano, que era progressista. Qual é a ideia? O cara tem um pensamento político-econômico de esquerda. Isso é uma coisa. Agora, se o cara é de esquerda, quando alguém fala aborto, ele tem que falar, aqui pra mim não. Entendi. Isso aqui pra mim não. Isso aqui pra mim não. E se eu sou de direita, se tem uma coisa errada, eu tenho que dizer, isso aqui pra mim não. Então, o que aconteceu? Tudo que os conservadores acusavam os progressistas, eles fazem hoje. Ou seja, eles passam pano, né, que é uma que se fala hoje, para os erros do presidente, em nome de uma defesa da família, em nome de uma defesa do comunismo, e você vê muitas coisas erradas. Então, eu vi recentemente, o presidente numa convenção da minha igreja, da Assembleia de Deus, e quando antes dele falar, o pessoal, mito, e eram pastores. Uma igreja que, às vezes, para você bater palma no aniversário, o pessoal fala que é idolatria. Caramba. E aí você permite um camarada tá tendo seu nome chamado dentro da igreja. Ou seja, eu acho assim, igual como eu digo, que não tem problema votar no Bolsonaro, não tem problema, vote em quem você quiser. A urna não é um lugar para você ser eleito. A urna é um lugar para você eleger alguém. Então a urna não vai definir se eu sou crente ou não.
Sim. Hoje a pessoa fala, não, se você votar assim, você não é crente. Não, a urna, porque a eleição é bíblica, a gente discute a forma da eleição, mas a eleição é bíblica. Ou seja, eu fui eleito em Cristo. Eu não vou na urna decidir se eu sou crente ou não. Vou decidir qual é o meu melhor, que eu acho melhor para o Brasil. Claro. Agora, o que acontece hoje? Que é a minha visão. Né? Eu sei que existem excessos no judiciário, ninguém é bobo. O Supremo errou muito na soltura do Lula, cometeu vários erros, mas você tinha instrumentos para você resolver isso. Você teve a CPI da Lava Toga, que o governo não quis passar por uma assinatura, e foi a do Flávio Bolsonaro, e mandou tirar a assinatura, e ele mandou tirar porque ele tem um processo lá do Queiroz, e ele ficou com medo. Você teve leis aprovadas para você proibir de ter uma decisão monocrática, ou ficar ali, eles sentando no processo há muito tempo, e o Bolsonaro vetou. Ou seja, você tem meios legais. Você pode aprovar lei, você pode diminuir o tempo do camarada. É um absurdo o ministro do Supremo ficar 40 anos. O cara é eleito com 45 e fica lá até 75. É um absurdo. Tinha que ser igual o PGR. Elege, 2 mandatos, recondução. Vai reconduzir, não vai reconduzir? Então, eu vejo essas coisas. Porém, vamos ser sinceros, né? Não tem como a igreja achar normal uma pessoa que debocha da pandemia, debocha dos doentes, que fez um discurso, e eu acompanhei, quando ele fez o discurso dizendo que era uma gripezinha, eu vi os influenciadores de direita, eu vi o que os caras fizeram. Eles pegaram máscara e escreveram palavrão, eles fizeram dancinha, corona, sabe assim? Então, o que eles fizeram? Negaram a pandemia. Aí quando começou a morrer gente, eles negaram as mortes, disseram que estava mentindo, que os governadores estavam mexendo nos números, não sei o quê. Quando começou a morrer muita gente que não tinha como fazer isso, né? Aí agora, você viu o negócio do TCU, o camarada pegou um documento do TCU para dizer que o TCU estava dizendo, depois viu que o documento era falso. Ou seja, a gente tem um governo que é um governo ruim, um governo incompetente, e o mínimo que se espera da igreja é uma postura crítica. Igreja não serve para apoiar projeto de poder. Por exemplo, a igreja, estou fechado com o Bolsonaro até 22. Estou fechado, a igreja tem que fechar com Jesus. Olha só, eu apoio você, meu filho, mas se você fizer besteira, eu vou descer o cacete. Entendo. Não é ficar batendo palma, porque isso, porque aquilo, vai vir um comunismo, a gente vai virar uma China, vai virar uma Venezuela. Então eu vejo a relação da igreja hoje uma relação muito ruim, uma relação de projeto de poder. E o que vai acontecer? Possivelmente, o que eu estou vendo? Eu estou vendo os católicos cada vez menos envolvidos. Os neopentecostais, você sabe bem, eles não estão nem aí para a ideologia do dia de gênero, eles não estão nem aí para aborto. Macedo é abortista. Macedo é abortista. Quando chegar no ano que vem... Macedo, o bispo Macedo, ele é abortista, ele é a favor do aborto. Ele fez declaração pública sobre isso. Quando chegar no ano que vem, você acha que Macedo, Valdomiro, vai botar a cara e vai apoiar Bolsonaro maciçamente, arriscando o Lula ganhar? O que eles vão fazer? Eles vão liberar o povo. Ou seja, muito provavelmente o governo vai perder e a igreja vai ficar mal. Eu vi pastores negando a pandemia. Eu vi pastor no Nordeste dizendo que tinha chip dentro da vacina no culto, no púlpito, citando Taylor Solonicense. Ou seja, a mesma coisa que a esquerda fez com Lula, os conservadores fizeram em relação a Bolsonaro. Então, e aí a gente olha a história. A igreja, não estou dizendo que é o mesmo fenômeno, só estou mostrando como é que funciona na história. A igreja holandesa apoiava o apartheid, porque era a Holanda que tinha colonizado, apoiava o apartheid. A igreja alemã apoiou o nazismo, pode pesquisar. Quem não apoiou, igual o Bonhoeffer, que é o Dietrich, que é conhecido, morreu num campo de concentração morto. Ou seja, a igreja ela erra constantemente quando ela apoia projeto de poder. A igreja tem que apoiar a pauta. Olha só, a gente é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra isso. Isso aí. Maravilha. Agora, defender político, assim, como... E não é só defender. A gente percebe o quê? Uma linguagem religiosa. Então, por exemplo,
eu digo, o Moro é o Judas. Se eu digo que o Moro é o Judas, eu estou dizendo que o Jair Bolsonaro é o quê? É Jesus que ele foi traído. O povo vai assimilando isso. Eu vi que o seu compartilhou, ele estava sendo chamado de Messias, né? Ele é o nosso Salvador. Nosso Messias! E o povo dando glória a Deus, aleluia. Eu vi gente no mercadinho dando glória a Deus, dando aleluia. E deusando o cara. Não, eu vi, isso aí foi pesado. Idolatria clara, messianismo claro. Para você, então, assim, para deixar claro, de que forma a igreja ela tem que se posicionar politicamente? Ela tem que eleger representante no legislativo. Você acha que é importante ter representante? É importante ter representante. Porque são eles que vão aprovar sim ou não. Todo setor tem representante. A gente tem que ter. A gente tem que melhorar os representantes, que eles são ruins, mas tem que ter representante. A gente tem que ter posicionamentos claros em pautas específicas, mas a gente não pode nem estar fechado com fulano, nem estar fechado com... Ou seja, você já viu algum profeta fechado com o rei? Eita. Exato. Pega. Eu nunca vi nenhum profeta fechado com o rei. Tô fechado com Ezequiel. Tô fechado... Eu nunca vi. Eu nunca vi. Estou fechado com a palavra. O profeta, o rei fez certo, Deus é contigo. Show. O rei fez errado, a panela tá vindo do norte. E hoje a igreja deixou de ser profética para ser uma igreja que ou tá virada apoiando a esquerda sem crítica ou apoiando a direita. Sendo que os progressistas é a igreja de classe média, pouca gente. Os conservadores é um movimento de massa. Então, se você for olhar os profetas e olhar a maneira que a igreja age hoje, tá muito longe. Tá muito longe. Verdade. Tá muito longe. Meu pastorzão, eu vou agradecer ao senhor. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. Antes de terminar, queria que o senhor faça do seu livro para a galera Sim. tá se ligando. Onde encontrar os teus livros, onde o pessoal pode pegar o livro. Vamos lá. Eu dei as redes sociais no começo, vou falar de novo. Instagram, André Luiz Mestre. Facebook, também André Luiz Mestre. Lá você vai encontrar informações. Eu tenho um livro já lançado, chamado Sermão da Felicidade. Eu tenho 2, mas só um vivo à venda agora. E vou lançar um livro agora, daqui a uns 15, 20 dias, chamado Sermão da Providência. Sim. Entre nas redes sociais, faça contato, a gente manda o livro pelo correio. Eu tenho cursos online, curso para pregadoras, projeto Elas no Público. Isso, fala sobre Elas no Público, pastor. Então eu tenho um projeto para mulheres, para mulheres que têm vocação para pregar, mulheres que já pregam. É um trabalho em 12 aulas online, com vídeo, com PDF. Então a gente fala sobre palavras, contextos, como pregar narrativa, como pregar poesia, como pregar profecia, simbologia, tipologia. É um curso completo. Eu tenho um curso para professores em 4 aulas, um curso para mestres. Eu tenho um curso para escritores, 4 aulas também. Então são 3 cursos ensinando como fazer, tá? Curso de Apocalipse. A gente tem bastante coisa ensinando online, tá bom? Se você quiser falar com a gente diretamente, você pode chamar no Zap. Então, se você quer fazer o contato direto, né? Ou para uma palestra, para pregar, 98157-7198, que é o número da Escola de Teologia, tá? 98157-7198. Deus abençoe aqui o podcast aqui do Reino e abençoe vocês em nome de Jesus. Não, obrigado. Valeu, gente, só vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, tá bom? E comente, curta quem vocês querem ver aqui e que Deus abençoe. Amém. Valeu. Valeu.